Você piscou e perdeu duas situações completamente bizarras em Mônaco. Primeiro, Gabriel Bortoleto fez uma ultrapassagem brilhante, daquelas que a gente não vê todo dia, e acabou indo direto parar no muro por causa de uma decisão polêmica do Antonelli. Logo depois, como se o caos já não fosse suficiente, Lewis Hamilton recebeu uma ordem misteriosa pelo rádio da Ferrari que deixou todo mundo sem entender nada, inclusive ele, que ficou completamente perdido no meio da corrida. Mas calma que a gente vai te contar tudo nos mínimos detalhes, inclusive o que não passou na transmissão. Porque esse vídeo tá recheado de bastidores e decisões polêmicas que podem mudar muita coisa daqui pra frente. Então segura firme, já deixa aquele like maroto e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade quente do mundo da Fórmula 1, beleza? O domingo começou com grande expectativa para Gabriel Bortoleto. O brasileiro, logo na largada do GP de Mônaco, mostrou personalidade e ousadia ao ultrapassar ninguém menos que Andrea Kimi Antonelli na famigerada curva 6. Quem acompanha a Fórmula 1 sabe que isso não é nada fácil num traçado tão estreito e traiçoeiro quanto o de Monte Carlo. Mas a comemoração durou pouco. Quando os dois se aproximaram da curva 8, aquela famosa antes do túnel, Antonelli não quis saber de conversa e simplesmente fechou a porta com tudo. E aí, meu amigo, Bortoleto se viu sem saída. Ou batia direto no carro da Mercedes ou jogava o próprio carro no muro para evitar um estrago ainda maior. Ele escolheu a segunda opção, tentando evitar uma colisão mais grave. Resultado: quebrou a asa dianteira e foi parar no fim do pelotão. Uma manobra corajosa que virou frustração em questão de segundos. E a corrida mal tinha começado. Bortoleto já estava com a missão de recuperar tudo desde o início. Depois da prova, ele não economizou palavras. Criticou a atitude de Antonelli, dizendo que o italiano tentou um mergulho totalmente fora de hora justo numa curva que já tem histórico de causar acidentes. Gabriel explicou que já estava comprometido com a trajetória, ou seja, não tinha como mudar a linha de corrida, e mesmo assim Antonelli inventou uma manobra que, na visão dele, não fazia o menor sentido naquele ponto da pista. Ele ainda desabafou dizendo que naquele trecho não dá para passar, simplesmente não tem espaço. Mesmo assim, Antonelli veio como se fosse videogame. O brasileiro esperava, no mínimo, um pouco de espaço, mas não recebeu nem isso. Então, para não bater direto no adversário, decidiu jogar o carro no muro. A revolta era evidente, não só pela batida, mas também pela oportunidade jogada fora, justo em Mônaco, a corrida mais simbólica e desafiadora do calendário. Depois do impacto, Bortoleto foi obrigado a ir para os boxes logo na primeira volta para trocar a asa dianteira. A partir daí, começou uma corrida no modo sobrevivência. Mesmo com o carro remendado e precisando fazer mais 2 pit stops durante a prova, o brasileiro ainda conseguiu algo importante: não terminou atrás do companheiro de equipe. Nico Hülkenberg cruzou a linha de chegada em 14º. Um resultado que, segundo ele mesmo, não é o ideal, mas também não dá para ignorar. A Sauber está no momento de reconstrução, e cada volta completada no traçado de Mônaco vira aprendizado. A batida, claro, atrapalhou o que poderia ter sido um domingo muito mais positivo, mas Gabriel ainda saiu de lá com algo valioso: quilometragem, ritmo competitivo em alguns momentos e, acima de tudo, a mensagem clara de que ele não vai abaixar a cabeça. Mesmo com o gosto amargo da frustração, Bortoleto preferiu olhar pro lado positivo. Ele destacou o progresso ao longo do fim de semana, lembrando que por poucos centésimos não passou pro Q2 no sábado. Também mencionou o quanto conseguiu se aproximar do ritmo de Hülkenberg na classificação, algo que ele tem como meta desde que entrou na categoria. Além disso, o brasileiro comemorou o fato de que a equipe está trazendo atualizações importantes pro carro, e isso pode fazer uma grande diferença nas próximas etapas do campeonato. A frustração ainda existe, é claro. Perder 5 posições logo na largada e ainda bater é o tipo de coisa que machuca. Mas o recado foi dado. Bortoleto está se firmando no grid e não vai ser coadjuvante por muito tempo. No fim das contas, o episódio virou mais uma daquelas lições duras que só a Fórmula 1 sabe dar. Ele mostrou ousadia, atitude, controle, mas pagou caro por acreditar que o adversário daria o mínimo de espaço. O que era para ser uma corrida de afirmação virou um teste mental. Mesmo assim, ele lidou com tudo de cabeça erguida, se recuperou da melhor forma possível e mostrou que está aprendendo rápido. Só que enquanto Bortoleto ainda digeria a frustração no paddock, uma outra história, ainda mais estranha, começava a se desenrolar na garagem da Ferrari. E envolvia ninguém menos que Lewis Hamilton. No meio da corrida mais tensa do ano, ele recebeu uma mensagem no rádio que mais atrapalhou do que ajudou. A frase foi: "Acelere agora. Essa é a nossa corrida." A princípio, parecia o momento certo para atacar.
Mas Hamilton não fazia a menor ideia de quem ele tinha que alcançar. Verstappen, Piastri, Alonso. Ele nem estava perto desses caras. E quando tentou buscar clareza com o engenheiro Ricardo Adami, só recebeu mais silêncio do que explicação. A frustração foi visível. Em vez de orientação, veio confusão. E numa pista como a de Mônaco, onde cada segundo conta e qualquer erro custa caro, ficar perdido no rádio é praticamente correr vendado. Hamilton largou em sétimo por causa de uma punição e ainda conseguiu ultrapassar Russell e Alonso, mas logo se viu num verdadeiro limbo estratégico. Lá na frente, Norris disparava rumo à vitória, enquanto Verstappen brigava para se manter no pódio. E o inglês? Corria sozinho, sem disputa direta, sem direção. Como ele mesmo disse depois, parecia terra de ninguém. E aí veio o tal aviso do engenheiro: essa é a nossa corrida. Só que os dados não mostravam nenhuma ameaça ou oportunidade real naquele momento. A distância para quem estava na frente era gigante e Hamilton precisava de instrução clara, objetiva, precisa. Mas não veio. Com isso, o desgaste dos pneus aumentou, o ritmo caiu e a comunicação truncada virou o maior obstáculo do dia. Um detalhe pequeno, mas com impacto gigante. Durante a corrida, Hamilton ainda tentou entender o que estava acontecendo. Chegou a perguntar: "Tô um minuto atrás dos líderes?" E a resposta foi: nenhuma. Só silêncio. Ele insistiu, mas nada de concreto veio. E é nesse tipo de detalhe que a confiança entre piloto e equipe começa a balançar. Em uma escuderia do nível da Ferrari, a comunicação precisa ser afiada, sem margem para erro. Não dá para deixar um heptacampeão mundial no escuro, ainda mais em Mônaco, onde cada milésimo faz diferença. A impressão era que Hamilton estava correndo sozinho, sem plano, sem estratégia, sem norte. A frase do engenheiro virou um mistério e a falta de retorno só aumentou a frustração. Não era erro de pilotagem. Era falha na conversa. E isso pesa. Porque quando o piloto não entende o que a equipe quer, ele não tem como executar o plano. A verdade é que, por mais talento que o Hamilton tenha, adaptação leva tempo. E na Ferrari, isso está ficando cada vez mais evidente. Ricardo Adami, o engenheiro, responsável por orientar o britânico, ainda parece não ter encontrado o tom certo para se comunicar com ele. A frase "essa é a nossa corrida" até pode ter sido motivacional, mas sem contexto, ela virou um problema. Hamilton não sabia se era para atacar, economizar pneus ou apenas manter o ritmo. E quando tentou buscar uma direção, só encontrou mais incerteza. Em uma equipe que sonha com títulos, esse tipo de ruído é perigoso. A diferença para o companheiro de equipe, Charles Leclerc, já subiu para 16 pontos no campeonato. E mesmo com Leclerc chegando em segundo, o clima na outra metade da garagem era de pura tensão. Ferrari e Hamilton precisam urgentemente se alinhar. No final das contas, o desempenho de Hamilton nem foi ruim. Ele terminou em quinto, ganhou 2 posições e ainda evitou qualquer confusão nas estreitas ruas de Mônaco. Mas mesmo assim, ficou a sensação de que algo ficou no ar. A Ferrari tem carro, tem estrutura e agora tem um dos maiores pilotos da história. Só que sem sincronia entre piloto e engenheiro, tudo isso vira só barulho. Hamilton já provou que ainda tem muito a entregar, mas ele precisa de uma equipe que fale com ele no tempo certo, do jeito certo. Quando isso acontecer, os resultados vão vir. Por enquanto, fica a sensação de desperdício. E entre o muro do Bortoleto e o rádio maluco da Ferrari, Mônaco 2025 provou mais uma vez que um simples detalhe mal resolvido pode mudar o destino de toda uma corrida. Agora eu quero saber de você, o que você faria no lugar do Bortoleto? E o Hamilton, será que ele está mesmo se encaixando na Ferrari ou ainda falta sintonia? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque ela é muito importante pra gente.